bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Nós vamos falar sobre a vida de Judas, tá? Judas Iscariote. Um famoso apóstolo que traiu Jesus, né? Eu não sei se todos conhecem a sua história, porém nós vamos ter um pouco aqui sobre ele, tá? Nós vamos falar um pouco sobre ele, sobre como foi a trajetória dele, as características e para vocês aprenderem um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Quem era Judas? Foi um dos 12 apóstolos de Jesus, era um pescador e largou tudo para seguir Jesus quando foi ordenado. Era o tesoureiro do grupo, ele participou de grandes milagres, como naquele milagre que Jesus alimentou 5.000 pessoas, quando acalmou a tempestade, né? E quando Jesus ressuscitou Lázaro, entre outros, tá? Teve outros milagres que ele participou também, mas esses foram os principais. Mas apesar de todos esses feitos, Judas traiu Jesus, entregando ele, Jesus, aos romanos, o traindo com um beijo no rosto e por 30 moedas de prata. Ou seja, ele entregou o Messias, né, nas mãos dos romanos por algo muito pouco, né? O Messias vale muito mais do que isso, né? Mas enfim, eu vou chegar a esse contexto no final para a gente poder pensar junto, tá? Quais são as características de Judas? Como é que é o Judas, né? Quais são o caráter dele, né? Essas coisas. Ele tinha um perfil idealizador. Era como se fosse uma águia, né? Nada passava por ele desapercebido. Era criativo, intuitivo e pensamento no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo. Tá? Era um grande executivo, um financista capaz e previdente, era de uma organização persistente, nenhum dos 12 jamais o criticou. Aí você para pensar assim, como é que um cara com todas essas qualidades, né, com todos esses feitos, se deixou levar por uma proposta tão pequena para trair o Messias, né, e levar ele à morte, à crucificação, né? Quero que vocês atentem para um fato que nada passa desapercebido, né, de Deus, nada passa por ele assim. Ninguém consegue no mundo esconder as coisas de Deus, entende? Então, tipo assim, você às vezes está em casa e você fala assim, não tem ninguém vendo. Eu vou comer isso aqui que não tem ninguém vendo. Eu vou fazer isso aqui que não tem ninguém vendo. Mero engano, querido. Deus está vendo. Ele vê tudo, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele escuta todo mundo ao mesmo tempo, e ele consegue entender o que você fala. Ele consegue identificar a sua voz no meio de milhões e milhões e milhões de pessoas. Ele tem esse poder, entende? Então, por mais que a gente ache que Judas traiu Jesus, realmente ele traiu Jesus. Mas por mais que você ache que isso foi algo do acaso, não foi algo do acaso. Judas não decidiu trair Jesus e aconteceu, entende? Estava tudo já escrito, Deus já sabia que isso ia acontecer. Para a crucificação de Jesus acontecer, precisava de um traidor, entende? Então, o que a gente bota isso para nossa vida? Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na minha vida, existe situações que somos nós que nos colocamos, tá? E Deus permite a gente passar para a gente poder ter um conhecimento sobre aquilo, para a gente não vir a fazer novamente. E existem situações que Ele permite, né? Que Ele nos coloca, que Ele permite a gente passar para a gente aprender com aquilo. Então, muitas das vezes você fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Né? Geralmente a gente questiona, a gente não pergunta, né? Se a gente passasse a perguntar mais, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu tenho certeza que Ele falaria, ou mostraria, entende? Mas a gente, como tendência humana, a gente tem
primeiro a gente questiona, né? A gente retruca. A gente fala, por que que eu tô passando por isso? Eu não merecia estar passando por isso. Não é assim que a gente fala? Não é? Eu não tenho que passar por isso. Por que que eu tô passando por isso? As coisas só acontece desgraça na minha vida, né? As pessoas tendem a falar isso, né? As pessoas tendem a retrucar, né? Mas as pessoas não querem entender o porquê que a gente está passando por aquilo, né? O ser humano tende a sempre ver o lado negativo das coisas. Começa a enxergar na sua vida, começa a se perguntar quando você passar por uma situação, Senhor, por que que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer que eu aprenda disso? Entende? Porque às vezes algo assim que é singelo para você, que é irrisório para você, às vezes esse detalhezinho que você não está conseguindo enxergar por algum motivo, vai ser justamente a chave que vai vir fazer a diferença na tua vida. Talvez esse detalhezinho é a chave, é a chave da porta que você não está conseguindo abrir. Porque talvez o modo que você está pensando, o modo como você está agindo, está atrapalhando o agir de Deus na sua vida. Entende? Tá? Então, o que a gente aprende com Judas? Que apesar de Judas ter traído Jesus com um beijo no rosto e por 30 moedas de prata, você já parou para pensar que tudo isso está predestinado por Deus? Para acontecer, né? Que a traição foi necessária para dar início à crucificação de Jesus e através dela nós, seres humanos, termos por entendimento que as escolhas que fazemos existirão as consequências. Que a crucificação foi o auge da escolha do povo, onde Deus se fez carne e pagou o preço de sangue para a remissão dos nossos pecados. Tem uma parte na Bíblia que diz, que ensina, né? Que a crucificação foi o auge para Deus enviar, ele se fez carne, ele se fez, né, carne para cá, ele se transformou em Jesus, para ele pagar um preço de sangue para a nossa libertação do inferno. Porque a gente já estava, né, nós já estávamos lá, o inferno estava dominando o mundo. Então Jesus veio ao mundo, pagou esse preço, né, somente com o sangue de uma pessoa santa, totalmente santa, sem pecado nenhum, que deveria ser pago esse preço. Então Jesus se fez carne, Deus se fez carne, veio ao mundo e pagou nossos pecados. Então, tipo assim, ele pagou pela consequência da sua escolha, da minha escolha, das nossas escolhas, entende? Então, o que eu aprendo assim nessa parte de Judas? Que foi necessário, tipo assim, Judas errou, mas foi necessário para acontecer tudo o que aconteceu, a traição, a crucificação, para a gente acordar que a escolha que a gente faz sempre haverá uma consequência. Entende? Então, a partir de hoje, começa a pensar antes de fazer. A partir do momento que você lança a palavra, você lançou a palavra, não volta para dentro da boca. A palavra não volta para dentro da tua língua. Você lançou a palavra. A partir do momento que você fala, você decreta algo sobre a vida de alguém, você pode estar amaldiçoando aquela vida ou a tua própria vida mesmo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você quer identificar quem é uma pessoa, você quer identificar o caráter de uma pessoa, observa o que ela fala. A boca fala o que está cheio o coração. Como é que tem uma coisa que eu aprendi que foi uma virada de chave na minha vida. Eu tinha uma pessoa na minha vida que sempre lançava maldição pra cima de mim. Eu absorvia aquilo e aquilo causava ferida dentro de mim. A partir do momento que eu escutei uma missionária falar o que eu vou falar pra vocês aqui, e eu consegui identificar isso, a chave virou de uma tal maneira que nunca mais o que aquela pessoa lançava sobre a minha vida atingiu em mim. Me atingiu. Por quê? A boca fala que tá cheio o coração. O coração, na Bíblia, é a nossa mente.
os nossos pensamentos, tá? Então, por isso que a palavra fala, vigiai os seus pensamentos, o coração é enganoso, né? É a nossa mente, ok? Quando alguém fala algo de você para uma outra pessoa, ou para você mesmo, na verdade, essa pessoa que está falando dela mesmo. Entende? Então, quando você souber que alguém falou mal de você, ou que alguém te crucificou para outra pessoa, ou alguém chegou para você e falou alguma coisa que a intenção dessa pessoa quando fala, ela é ferir, né? Porque a pessoa que fala mal uma da outra, a pessoa está ferida. Então ela fala, ela profere o que está cheio dentro dela. Se dentro dela está cheio de ferida, não tem como ela lançar amor na tua vida se ela está ferida. Entende? Então, o que você tem que observar? Quando uma pessoa chegar para você e querer te atingir verbalmente, tá? Aquela pessoa tá ferida. Então, o que você tem que se ligar? Que o que a pessoa tá falando, ela não tá falando de você, ela tá falando dela. E quando você consegue perceber isso, é a virada de chave. Porque quando você consegue perceber, você começa a ter uma compaixão por aquela pessoa, porque você consegue identificar que ela tá machucada, que ela tá ferida. Entende? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô falando, mas é muito importante isso. A partir do momento que você consegue identificar isso, ninguém mais te atinge. Ninguém mais te fere. Tá? Porque a palavra lançada, ela só fere você se você alimentar o que foi lançado contra a tua vida. Se você ficou naquele pensamento, fulano falou, eu sou isso mesmo. Ciclano disse isso. Eu sou realmente ruim, eu não tenho capacidade. Esquece. Repreende em nome de Jesus e segue a tua vida. A pessoa que lançou a palavra, ela vai ter a consequência dela. Todo mal que a gente pratica para uma pessoa, tudo que você lança, sai da sua boca, você lança para outra pessoa, é uma profetização. Então, a partir do momento que você lança, que saiu, você profetizou. No mundo espiritual, isso acontece. Então, a pessoa que lançou a palavra, ela vai colher o que ela está lançando. Cabe você filtrar o que entra dentro de você ou não. Tá bom? Então, a partir de hoje, você sabendo disso, toda vez que alguém lançar uma palavra, sei lá, de maldição sobre a tua vida, repreende. Eu repreendo essa palavra pelo poder do nome de Jesus. Você falar o poder do nome de Jesus, ninguém tem o poder sobre esse nome, tá? Então é uma virada de chave pra ti. Vamos voltar pra cá. Aí eu botei, foi necessário um cordeiro, Jesus, para tirar o pecado do mundo. Ou seja, Jesus pagou um alto preço para nos libertar do inferno, tá? Ele foi o cordeiro, né, em sacrifício, com um sangue santo, que pagou o preço pelas nossas remissões dos nossos pecados, tá? Aí eu botei assim, se você parar para pensar, Jesus pagou um preço muito alto e muitos ainda insistem em viver no pecado, tá? Mas ele, independente ou não de você viver no pecado ou ser um pecador, ele ama você incondicionalmente, tá ok? O pecado sempre será mais atrativo, pois ele satisfaz a nossa carne e o nosso ego, tá? Entenda algo, pecados não confessados abrem portas, brechas para o inferno fazer a festa. Os espíritos malignos só ganham força e acesso na sua vida se você abrir a porta. Eles se manifestam se você der legalidades a ele. Judas foi uma pessoa que deu uma brecha. E através dessa brecha o inferno atuou através dele. Eu quero que você se atente a um detalhe aqui. Muitas pessoas quando escutam isso, elas não conseguem entender isso. Tá? Eu vou tentar resumir ao máximo para esse vídeo não ficar tão extenso. Os demônios existem. Do mesmo jeito que existe o céu, existe o inferno. Do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal. Do mesmo jeito que existe Deus, existe o diabo. Tá? Às vezes as pessoas só falam de Deus, só falam de Jesus, só falam do Espírito Santo e não querem falar do inferno. Mas o inferno existe. Tá? E ele vive a nosso derredor, porque o mundo jaz do maligno, ok? Então, o que acontece? Como é que é a forma de atuação do inferno na vida das pessoas? Né?
ele, a partir do momento, tipo assim, que a gente der brecha, o que são as brechas? São situações que a gente escolhe passar, ter, que venha causar um prejuízo na tua vida, que naquele momento você não enxerga, mas futuramente aquilo vai te fazer mal, vamos colocar assim. Então essa brecha que você tá dando, o inferno, que ele tá ao nosso derredor, ok? A gente não consegue enxergar, mas eles estão ao nosso derredor. Aquela brecha que você dá, ele passa a fazer parte da sua vida, ele entra na tua vida, e é como se ficasse soprando no teu ouvido, e existem situações que ele até faz possessão mesmo, entende? Mas isso é uma outra história, gente, enfim, deixa isso pra lá. Vamos focar no resumo, tá? Então, o que são as brechas? Quando você é uma pessoa que tem tendência a falar mal do amigo, você acha que ninguém tá vendo, você rouba de alguém, você dá uma ilegalidade sei lá, de jogo, tá? Aí começam os vícios do jogo, da pornografia, começam os vícios de droga, o vício de bebida alcoólica. Isso tudo são legalidades que o ser humano dá, são portas, ok? Que se abrem, que o ser humano dá, e o inferno entra através dessas legalidades. Aí, a partir do momento que você der essa legalidade, ele começa a soprar várias coisas na sua cabeça, na sua mente, no seu ouvido. E você, sem saber, você está sendo um instrumento do inferno na vida de alguém. Entende? Geralmente, a grande maioria são induzidos sem saber, mas existe uma parcela de pessoas que sabem o que estão fazendo e gostam e estão seguindo essa vida, ok? Então, por isso da importância, tá? De você estar sempre em oração, tá sempre buscando a Deus, tá sempre jejuando, tá sempre lendo a palavra, tá? Você ter essa rotina na sua vida de buscar Deus, de ter oração, de ter comunhão com Ele, você blinda os seus ouvidos, a seu corpo, a sua mente. E essas setas que são lançadas do maligno sobre a sua vida não chegam em você. Não consegue adentrar no teu coração. Entende? Porque você está revestido pelo poder de Deus. Você tem um escudo na tua frente, assim, um muro. Não passa. Porque Deus está te protegendo. Porque a partir do momento que você assume para você e para o reino espiritual que você quer seguir as coisas de Deus e que você quer Deus na sua vida, e você prova para Deus que você realmente o quer, porque uma coisa é você falar que quer, outra coisa é você mostrar que quer, entende? Então, a partir do momento que você prova para Deus que você o quer verdadeiramente, quer seguir, né, as coisas que Ele tem para você e quer fazer parte disso, parte do reino, e ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas para poder abençoar a vida delas e ensinar. Assim, Deus tem N maneiras e N formas de usar você dentro do reino dele para atingir outras vidas, entende? Então, a comunhão com Deus te blinda de todo mal, tá? Então é importante você fazer devocional, é importante você ler a palavra, é importante você tirar um momento da tua vida, do teu dia para estar com Ele, tá? É importante isso, tá? E que a gente aprenda, né? As pessoas no livro de Judas, as pessoas elas falam muito da traição, né? Da traição de Judas com Jesus, né? Mas eu quis tirar um lado que as pessoas geralmente não se atentam, ou se atentam e não falam, né? Porque é muito mais fácil, dá muito mais ibope você falar da crucificação de Jesus do que você tentar extrair algo bom do que Judas fez, entende? Não tô falando que ele fez certo o que ele fez, eu jamais faria isso com alguém, com Jesus, com ninguém, entende? Mas que a gente tente também ter algo positivo de algo que está sendo negativo na nossa vida, que a gente consiga extrair algo
e aprender com isso e não querer fazer igual. É querer ter um exemplo de não fazer igual, entende? Eu acho que tudo que acontece conosco, pelo menos comigo, eu acho que eu tento tirar o máximo de proveito das situações ao meu redor para eu tentar ser igual ou melhor àquela pessoa, ou para eu não nem ir por aquele caminho, entende? Porque eu já vi que aquela pessoa que fez por aquele caminho e fez algo errado, e faz algo errado, eu não quero isso pra minha vida. Então eu vou ter ela como um exemplo contrário. Não sei se vocês conseguem entender o que eu falo, tá bom? Então, gente, eu deixo essa reflexão pra vocês, tá? A importância das nossas escolhas, tá? Judas, naquela época, ele escolheu, né, trair Jesus, apesar de que tudo já estava predestinado por Deus, já estava escrito, porque foi necessária a crucificação para nós sermos livres hoje, tá? Deus precisava foi preciso, né, do pagamento do sangue de um cordeiro, de uma pessoa santa, para a gente conseguir ser livre do inferno hoje, né? Ele meio que comprou a gente, né, e nos dá. Ele assim, Deus é tão perfeito que ele pagou o preço, né? Através de Jesus, pela crucificação, ele comprou a gente, ele resgatou a gente do inferno. E mesmo assim, ainda existem pessoas hoje que não conseguem entender isso. E ainda fazem coisas erradas, né? Existem aquelas pessoas que conhecem a palavra e escolheu viver no mundo. Existem aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não conhecem. Existem aquelas pessoas que ainda são induzidas ou confundidas por religiões, seitas que se dizem ser evangélicas, que se dizem ser cristãs e se dizem seguir a Cristo, entende? Então a gente tem que estar suscetível ao que Deus fala. Então, para a gente estar suscetível ao que Deus fala, a gente precisa ter intimidade com Deus. Não queira depender de alguém para você conhecer Jesus. Conheça você Jesus diretamente, tá? O caminho é a Bíblia Sagrada, é você ter uma vida de oração, é você querer estar na presença dele, é você convidá-lo, ele, para fazer parte da tua vida, do seu dia a dia, tá? Do mesmo jeito que Deus abre uma porta na tua vida, seja de emprego, faz a cura de uma doença, da mesma forma, ele vai ficar feliz se você o chamar para ir à padaria com você, tá? Deus quer apenas fazer parte da sua vida. E a partir do momento que você o chama, ele começa a se manifestar através de você e começa a te transformar como pessoa, e você começa a ficar mais sensível à voz dele e começa a escutá-lo, ok? Eu espero que essa mensagem tenha feito a diferença na sua vida, que você possa ter aprendido um pouco mais, tá? Lembra-se, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades e contra espíritos malignos do inferno. Existem possessões, existe o demônio possuindo uma pessoa, existe o demônio induzindo uma pessoa, mas lembre-se, aquela pessoa que faz mal a você, não necessariamente ela é uma pessoa má. É uma pessoa que se deixa ser levada pelo inferno. Então, ao invés de você criticar essa pessoa, ore pela vida dela. Peça a Deus para libertar. Porque a única pessoa que é capaz de transformar um ser humano é o Espírito Santo. Então, através da oração, você transforma uma vida. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.